pode confiar em mim que eu vou levar essa mensagem para eles. Eu vou falar cada palavra que o Senhor falar. Eu vou fazer as obras que o Senhor quiser que eu faça. Eu vou trazer as mesmas obras que o Senhor quer que eu traga. São as suas obras, são as suas palavras. Eu quero ser uma fiel testemunha para a humanidade. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele, pela sua infinita sabedoria, Ele traz para Jesus um corpo humano. E o Verbo se fez carne. Ele passa a ser como nós. Nasce numa manjedoura, como a gente conhece a história. Cresce como uma criança, como a criança deu um piruleta aí, caiu dela. Desse jeito, Jesus também caiu, Jesus também machucou, uma criança normal. E aí, cresce, aguarda ansiosamente o tempo cumprir que ele fosse autorizado por Deus a iniciar o ministério. A palavra de Deus diz que com 30 anos de idade, quando cumpria o tempo de ser consagrado ao sacerdócio, Jesus ele estava ali se apresentando, foi para o deserto, ficou 40 dias, foi tentado em tudo, mas sem cometer pecado. Ele inicia o ministério dele. E ele começa a trazer um testemunho. Ele fala: existe o céu, eu vim de lá. E ele começa a trazer para o ser humano a existência de um novo mundo. De um novo mundo que seria a morada eterna do ser humano se ele obedecesse aquela voz que falava para ele, se ele obedecesse aquela palavra que fosse falada para ele. E o próprio Jesus, ele fala: arrependei-vos, porque é tempo do reino de Deus em seus corações. Deixa Deus reinar, como foi falado aqui. Deixa Deus comandar o seu coração, como foi bem falado pelo irmão Wagner, que a arca não tinha leme. Por quê? Porque Deus que dirige os passos do ser humano que é salvo. O ser humano que entra na arca, ele tem a vida totalmente dependente de Deus. Nós nem concluímos na palavra, ele trouxe realmente o sentido disso, de ser totalmente dependente de Deus, totalmente dependente daquela palavra, e acreditar fielmente que aquela testemunha é fiel, que ela está falando o caminho para ser salvo. E Jesus, ele chegou, ele olhava para as pessoas, tem até um louvor que o irmão Miqueias gosta de cantar. Eu creio que ele vai cantar aqui para a gente o louvor que fala rosto de Cristo. Como seria o rosto de Cristo? O próprio Jesus pregando para você, você conversando com ele, você andando junto com ele na caminhada, ele falando: meu filho, é assim, meu filho. Ó, você tem que largar esse pecado, você tem que largar essa forma errada de viver, porque isso daí vai te tirar a salvação. Eu creio, irmãos, que Jesus ele ia te falar o que ia tirar a sua salvação se ele estivesse aqui nesse momento em carne. E aí, Deus aprova a obra de Jesus, ressuscitando ele dos mortos e entregando esse testemunho para a humanidade. Como eu falei para o irmão Manuel, que está ali com as crianças, da irmã Rose, por que Deus escolhe testemunhas como nós? Aleluia. Muitas pessoas vão questionar por que escolheu o Marcelo, por que escolheu o Gabriel, por que escolheu o Alisson e José, veio de lá da Venezuela para estar aqui conosco no Brasil. Glória a Deus por isso. É um ótimo amigo que a gente tem. Por que escolheu cada um de nós para fazer a obra de Deus? E aí você fala: mas como que eu vou testemunhar algo que é tão importante, que pode tirar a vida de alguém, a vida eterna de alguém? Deus confiou essa tarefa tão grande na minha mão. E mais do que isso, como eu vou receber essa palavra, esse testemunho da salvação? O que vai ser o impacto dele no meu coração? Ouvimos dizer, igreja, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele ressuscitou no terceiro dia, que no nome de Jesus fez-se grandes milagres na face da terra, que o mesmo Jesus, ele trouxe
trouxe uma palavra de comando para a igreja primitiva e falou: vai, prega o Evangelho. E nós sabemos que esses que receberam essa palavra fizeram o que ele ordenou, e hoje o Evangelho, a boa nova, a boa notícia chega até nós. Mas o que é que esse Evangelho vai mudar na sua vida? O que é que essa boa notícia vai trazer de mudança no seu coração? Irmãos, se eu te falar que vocês estão todos perfeitos aqui, do jeito que Deus quer, eu posso cometer um erro. Porque quem sou eu para avaliar vocês? Mas a Bíblia diz que cada um de nós tem que avaliar a si mesmo. Tem que olhar para dentro de si e falar: o que eu estou fazendo com a minha vida depois que eu ouvi o Evangelho de Cristo? Era desse jeito que Deus queria que eu andasse? Eram essas atitudes que Deus queria comigo depois que eu ouvi o Evangelho? E aí dentro do nosso coração, o próprio Jesus fala: arrependei-vos, irmão. Só tem o reino de Deus dentro do coração que se arrepende. Só tem o reino de Deus dentro do coração aquele que abre mão da sua vontade para deixar Deus reinar dentro do coração. O que insiste ainda em continuar tendo o comando da vida, ou tendo a iniciativa de fazer as coisas, no sentido de ter a própria vontade, o próprio desejo, ele está insistindo em rejeitar o reino de Deus dentro de si. Primeiro, arrependa-se, receba a tarefa, receba a ordem, receba a autoridade de Deus sobre a sua vida e aceite o Evangelho como prioridade. Aceite a palavra de Deus como aquela que vai levar a sua vida a uma mudança, uma transformação. E é com esse testemunho, irmãos, que vai ser separado os que vão ser salvos. Eu não vou te enganar, se o Evangelho não for suficiente, você não vai ser salvo. Se o testemunho de Jesus não te impactar, não mudar suas atitudes, você vai ser condenado. Porque Deus, ele deixou a tarefa para Jesus, ele fez o que deveria fazer. Ele foi fiel, ele transformou a vida da humanidade com a oportunidade que ele deu. Mas é para aquele que crê, para aquele que se volta para andar no caminho que Jesus deixou. A palavra de Deus diz em Salmo 127, do versículo 1 e 2. Vamos olhar o que a Bíblia diz para nós, para o nosso coração entender. Às vezes a gente está correndo atrás de tanta coisa, e uma só basta para a gente. Para a gente prosperar no nosso caminho, para a gente seguir o rumo que Deus quer que a gente siga. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Ou seja, você vai ter tantas justificativas, você vai falar: não, eu preciso trabalhar. O outro eu falo desse jeito: não, eu estou ocupado, eu tenho tanta coisa para fazer, tanto jeito que eu tenho que ainda continuar. E Deus está falando: morra para a sua vida, morra para você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas no seu coração. Deus, ele sabe o que nós precisamos. Se nós priorizarmos Deus, ele vai endireitar as nossas veredas, as nossas caminhadas na presença dele. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Às vezes o seu coração insiste no pecado. E olha o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, às vezes você continua nesse pecado.
pecado, o pastor não vê, o seu pai não vê, sua mãe não vê, você está continuando, já é sábio, já tem a clareza da palavra, lucidez no seu coração, dizendo que isso não é certo para você, que isso é errado. Que encobre a transgressão, ou que você esconde, faz escondido o pecado, continua insistindo no seu erro. Deus está te dizendo hoje, Ele está te dando uma chance. Com essa palavra, está te dizendo claramente: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas o que confessa o seu pecado, admite que está errando, fala: Senhor, eu não quero mais, e abandona o seu pecado, a Bíblia diz que alcançará misericórdia. Porque Deus, Ele não está para te julgar, mas está para te salvar. Jesus Cristo, Ele trouxe a salvação para o seu coração receber a chance de morar no céu eternamente. E é o que nós temos esse propósito de fazer aqui. Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. O que a palavra de Deus diz? Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. Isso é muito sério para o nosso coração. Se o nosso coração entende a palavra, se volta a Deus, Deus Ele vai esclarecer, Ele não vai te deixar você prostrado na caminhada, você confundido. Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Deus, Ele quer que Jesus Ele venha te buscar. Deus, Ele quer arrebatar a igreja dele em glória. Ele quer te levar para o céu. Ele quer me levar para o céu. Mas será que eu e você pode falar Maranata hoje? Maranata significa: vem agora, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Você estaria pronto hoje, nesse exato momento, para encontrar com Jesus? Se o seu coração te condena, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus Ele coloca dentro de você um alerta para você se voltar para Ele enquanto é tempo. Então não endureça o seu coração. Se você reconhece que o seu coração ainda não está pronto, se você reconhece que nesse momento você precisa realmente de mudança de vida ainda, de renunciar a alguma coisa, faça isso. Não perca a oportunidade, porque pode ser que amanhã seja tarde demais para o seu coração. E naquele dia nós vamos nos encontrar em aperto, porque não vai ter nem um pai, nem uma mãe, nem um irmão, nem um marido, nem uma esposa que possa nos auxiliar naquele dia. A palavra de Deus diz que todos nós nos encontraremos diante do trono de Deus e seremos julgados pela obra que nós fizemos, sejam obras boas ou obras más. E aquele que não se encontrar diante de Deus pronto vai ser envergonhado. Ele vai ser confundido naquele momento, ele vai ser transtornado pela perda da única oportunidade que ele poderia ter, que não vai ter mais eternamente. Lucas capítulo 15, versículos 7 ao 10. Olha como os anjos estão ansiando para ver o coração de cada um de nós se voltar para Deus. Os anjos do Senhor aguardam a mudança de vida do coração do servo de Deus, da serva de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 7 ao versículo 10. E digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, versículo 10 aqui. O que Deus fala para a gente? No céu Ele aguarda a conversão do ser humano. Ele não está para julgar você, de acusar você. Como eu sempre tenho falado, quando eu vou ali no presídio pregar, Deus, Ele mandou um advogado. O advogado é Jesus. Ele é o amigo. Ele é o Salvador. Do outro lado tem o diabo, Satanás. A Bíblia diz que ele é o nosso inimigo, ele é o acusador.
nosso inimigo, quando nós usamos das coisas daquele que é nosso acusador, ele joga aquilo tudo contra nós no dia do juízo final. Ele vai falar, está vendo ela? Te abandonou. Ela trocou o Senhor por causa do namorado, ela trocou o Senhor por causa de uma aventura, ou ela trocou o Senhor por causa disso, por causa daquilo. O próprio Satanás vai te acusar naquele dia para você não entrar no céu. E isso é muito sério, irmãos. Às vezes você quer se dar bem na vida, ou quer ser bem sucedido, mas você não encontra o seu coração obedecendo a Deus. Como você vai prosperar? Como você quer ser salvo se o seu comportamento é um comportamento de desobediência a Deus? A quem você está enganando? Você está enganando a você mesmo. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se nós nos voltarmos a Deus e confessarmos os nossos pecados, a palavra de Deus diz que Ele é justo e fiel para nos perdoar, para nos dar uma chance de mudança de vida. Todos aqui agora têm a chance de ser salvos. Mas eu faço a pergunta para vocês: será que o testemunho de Cristo está sendo suficiente para você largar o pecado? Para eu largar o pecado? Será que depois de você sair daqui da igreja, você vai continuar sendo fiel a Deus, ou você vai praticar de novo o pecado? O testemunho de Cristo é suficiente para você parar na hora de você ter pecado? Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É nós que tem que ir a Deus, é nós que precisamos de salvação, é nós que tem que parar de pecar. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando Jesus ele falou essa palavra, ele falou para uma igreja que estava na Ásia Menor. Ele não falou para o mundo. Jesus ele não vai repreender o mundo. A Bíblia diz que ele repreende o filho dele, a quem ele ama, a quem ele quer que se converta, a quem ele quer que largue o pecado. Amém? Vamos ficar de pé. Deus tem dado ao nosso coração o Evangelho, irmãos. O Evangelho de Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Apóstolo Paulo, ele falou assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois Jesus ele quer que o ser humano mude de vida. E o poder que ele vai ter sobre o ser humano é o Evangelho, é a palavra. Se a palavra não te parar, irmão, se a palavra não for suficiente, irmão, eu sinto muito em te dizer, mas você vai ser entregue aos seus próprios caminhos. E só existe um caminho que leva à salvação. A
A palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 6 em diante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não se render a Jesus, aquele que não seguir Jesus, ele está andando em outro caminho. O caminho da salvação é você se arrepender, é você confessar os seus pecados, se arrepender e seguir Jesus. Aleluia. Vai chegar um tempo, irmão, você vai olhar e falar: graças a Deus que eu não estou mais naquele erro. Vai chegar um tempo, irmã, que você vai falar: graças a Deus que eu saí desse laço. Aleluia. Que eu saí desse embaraço que eu tinha na minha vida. Você vai olhar para frente e falar: graças a Deus que hoje eu estou limpo, eu estou purificado, porque eu ouvi a voz do Evangelho, eu ouvi a voz do testemunho de Jesus. Eu entendi que tinha salvação, eu parei enquanto foi tempo. Graças a Deus que Jesus me alcançou, que hoje eu estou bem. Aleluia. Hoje eu posso glorificar a Deus, eu posso louvar o Senhor, porque o meu coração está em paz. Porque eu abandonei o pecado, eu estou livre. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é a verdade, ela é suficiente. Se Cristo é a verdade, Ele é o suficiente para te libertar. O testemunho de Jesus Cristo foi o suficiente, é suficiente, vai ser suficiente para separar a humanidade daqueles que vão ser salvos, daqueles que vão ser condenados. Aleluia! Não somente o seu coração tem que tremer diante da palavra. Se volte a Deus, começa a ler a Bíblia Sagrada, fala: Senhor, eu vou tirar um tempo para ler a sua palavra. Eu vou tirar um tempo, Senhor, para orar, para buscar diante de Ti um diálogo, uma comunhão. Eu vou começar a lutar contra esse pecado. Se tem pessoas que estão me influenciando da maneira errada, eu vou me afastar delas. Que não convém um servo de Deus ser levado para o mundo. Não convém uma serva de Deus deixar o mundo me levar para as coisas erradas. Convém ao servo de Deus, a serva de Deus, a santidade, a separação, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso, ora ao teu Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós entregamos o nosso coração, Pai, nessa palavra. O seu testemunho é suficiente para essa pessoa, Pai, poder decidir essa noite entre te servir, Senhor, entre obedecer, Pai, entre confessar os pecados e deixar. Deus declarou, entre continuar se enganando a si mesmo, Pai, porque vai chegar um tempo que todos nós vamos ser, Senhor, colocados diante de Ti no juízo final. A Tua palavra diz que o Senhor separará, Senhor, os bodes das ovelhas, ou os que estão obedecendo daqueles que estão desobedecendo, Pai. Está escrito em Tua palavra, o Senhor já nos anunciou o que acontecerá naquele dia. O Senhor falará, Senhor, para aqueles que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Mas o Senhor falará para aqueles que estão à esquerda também: apartai-vos de mim, não vos conheço, sejam lançados no fogo eterno, onde haverá pranto e ranger de dentes, onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Aleluia, Espírito Santo, e a chance é agora. Quando o Senhor separar, falar: esse não vai entrar mesmo, Senhor. Por isso, Senhor, eu te apresento essa igreja, o teu povo, que recebeu a palavra. Eu digo agora, Senhor, que aqui não tenha pessoas para serem condenadas, mas tenha pessoas para serem salvas no dia do juízo final.